What is take? They are taking gold. Have gold here. Because no, some people die, they have, and just they put there. They are searching that gold. Nós estamos aqui agora nesse calorão de quase meio-dia aqui em Katmandu, do Nepal, no templo de Pashupatinath, junto ao rio Bagmati, que é o rio sagrado aqui do Nepal, onde as pessoas vêm junto a esse templo a fazer a cerimônia de cremação de seus mortos. Eles não sepultam aqui, então o funeral aqui é a base de cremação. Vocês podem perceber que ao fundo há ali um corpo sendo cremado e junto comigo o pastor Silvio, que é o nosso líder aqui no Nepal, meu líder aqui no Nepal. É um lugar onde os mortos são cremados. Tem outros lugares como esse aqui em Katmandu, mas esse é o lugar mais sagrado, mais importante para os hindus. É esse lugar aqui. Aqui nós tivemos uma experiência, porque 2015, pastor Silvio, 2015, aqui, creio que sim. Quando estava o país passando por um momento muito importante, que era uma transição no país, na votação da nova Constituição do país. Estava uma mudança de regime e a nova Constituição. E a gente estava aqui em 2015, lembro-me como se fosse hoje. Estava sendo cremado, estava acontecendo o funeral, né, a cerimônia fúnebre de uma pessoa muito importante, parece que um deputado na época tinha morrido. E eu naquele ímpeto assim, jornalístico, né, eu disse, puxa, eu vou falar com o presidente do país. Quando eu disse isso, pastor Silvio, lembra? Me advertiu, falou, olha, está cheio de segurança, é um risco para você falar com ele, não tenta ir não. Mas eu insisti que ia. Aí o pastor Silvio me disse, olha, se você vai assumir esse risco, então pede para ele para considerar nessa nova Constituição as minorias religiosas no país, porque havia até então uma perseguição muito grande, aliás era proibido legalmente, né, se pregar o evangelho aqui. E eu fui, atravessei essa pontezinha aqui, cheguei até lá, os seguranças, no final da ponte ali, os seguranças me pararam e eu só levantei a mão, o presidente já estava embaixo, perto da plataforma onde o corpo daquela autoridade estava sendo preparado para o funeral. E eu então levantei a mão quando os seguranças me pararam, eu abanei para o presidente, para que o presidente pudesse me ver. E a hora que o presidente olhou para o meu lado, né, que ele viu o tumulto de seguranças ali me cercando, eu gritei, olha, Brasil, Brasil, né, porque eu sei que o Brasil é muito bem quisto nessas partes do mundo. E aí pronto, falamos de futebol e no meio da conversa ele me perguntou o que eu fazia no Nepal. Aí eu disse para ele que nós estávamos aqui apoiando um trabalho social no Nepal. Mas eu então disse para ele que era um pedido nosso para que ele levasse em consideração na Constituição que estava sendo votada, preparada para ser promulgada, então que ele levasse em consideração as minorias religiosas no país. Lógico que eu não podia pedir exclusivamente para o cristianismo, eu teria que citar as minorias religiosas. E pastor, o que aconteceu? A Constituição foi aprovada alguns meses depois, com o país sendo chamado de secular. Eles tiraram a tarja de reino hindu ou país hindu e o país passou a ser Estado secular. Foi aprovado, é claro, o pastor ainda falou, deve ter tido outras pressões também, internacionais, muita oração do povo de Deus, mas com certeza o pedido foi considerado, que a Constituição passou, a Índia ficou muito irritada, a Índia mandou, poucos dias antes da Constituição ser aprovada, a Índia mandou representantes aqui para falar para o primeiro-ministro não aprova essa Constituição dizendo que o Nepal é secular. Porque a Índia não pode ser hindu, porque ela tem muitos muçulmanos na Índia, mas ela gosta que os países vizinhos sejam hindus. E aí o Nepal aprovou a Constituição como secular, a Índia bloqueou a fronteira por 5 meses por causa disso, para punir o Nepal. E graças a Deus a Constituição foi aprovada como secular. Hoje está havendo um retrocesso, eles estão votando uma emenda que volta o país a ser hindu, espero que não passe. Está havendo perseguição de novo por causa dessa emenda, mas naquele momento o Mr. Subhas aprovou a Constituição como secular. Valeu. Então, gente, foi neste lugar, neste ponto simples aqui,
que Deus me deu a oportunidade de falar com o presidente do Nepal e fazer esse pedido para ele, e hoje a gente tem uma liberdade maior para pregar o Evangelho. Fica aí esse marco, volto hoje a este lugar, sabendo que o nosso pedido foi ouvido, as orações do povo de Deus em toda parte do mundo pedindo por este país foram ouvidas. Agora voltem a orar para que não haja esse retrocesso que o pastor Silvio mencionou. Um abraço.